estamos começando mais um ponto a ponto. Hoje o nosso assunto nos gera uma certa saudade, uma recordação. A gente vai falar um pouquinho sobre a juventude, sobre essa juventude que vem se revelando, tomando espaço aí em todos os lugares. Então a gente que também já foi jovem, né, que ainda continua jovem, né, ninguém envelheceu, para que a gente possa chegar, conversar um pouquinho, entender, principalmente você que tem jovem em casa, um sobrinho, um filho, né, o filho do vizinho. Então a gente sempre tem um jovem por perto e é sempre bom a gente estar preparado para prestar atenção no que eles falam, porque às vezes eles falam muito mais do que a gente ouve. Então, para conversar sobre esses jovens, a gente vai receber aqui hoje até o Mary, né, que trabalha com jovens e que vai ter muita coisa a nos acrescentar nessa conversa. Você que já nos assiste todos os domingos já sabe, só participar pelo chat da Rede Amigo Espírita, mandando suas perguntas, as suas opiniões. O nosso amigo Carlos Henrique está aí interagindo com vocês, conversando e passando aqui para a gente, tá? Então a gente conta com a participação de vocês. Também, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho nos apresentasse, né, seu trabalho, porque não só na parte doutrinária, mas a sua vida está permeada de jovens nesse trabalho. Então eu queria que você falasse um pouquinho melhor para as pessoas lhe conhecerem. Boa tarde, é um prazer estar aqui no programa Ponto a Ponto. Essa ideia foi maravilhosa, né, de fundar esse programa, onde a gente está ligado lá, mesmo a gente lá nas comunidades. Eu trabalho no bairro Novais. Eu também sou educadora, sou psicopedagoga, estou rodeada, graças a Deus, sempre de crianças e adolescentes, né? Eu não saberia viver sem eles, porque no dia a dia eles que me ensinam muitas coisas, muito mais do que eu aprendo com eles. E também participo atualmente coordenando a Caravana de Diges, que é exatamente essa mobilização, essa sensibilização desse jovem, dessa juventude espírita, para que possa aderir a esta causa, a causa espírita. E para mim, aderir à causa espírita é lembrar dessa doutrina maravilhosa, consoladora, que não quer ver ninguém sofrendo, né? Imagine uma criança, imagine um jovem. A gente vê em algumas situações uma certa resistência a, digamos, permitir que esse jovem tome esse espaço, né? Que ele conquiste esse espaço. Sempre tem aquela dúvida, não, o jovem não está pronto ainda, não tem a maturidade, né? Não tem o amadurecimento. Então o que a gente pode dizer? Quais são os prós e os contras, né? Desse protagonismo, desses jovens que estão querendo cada vez mais conquistar seu espaço e desenvolver algum trabalho? Bom, a gente precisa desconstruir uma coisa que a gente ainda vem fazendo nos dias de hoje, que é trazer tudo pronto e chamar esse jovem depois que a pauta está pronta, a pauta de um evento já está pronta, construída, pensada pelos adultos, e trazer eles para fazer junto, fazer com. E uma das minhas grandes inspirações que eu tenho, quando eu saí lá da MEBEM, porque eu participei da MEBEM, né, da Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, quando eu saí de lá, eu fui para Humberto de Campos, que é situado ali no bairro dos Novais, e na época o presidente era seu Antônio de Oliveira. Hoje ele está velhinho, com 80 anos, mas ainda frequenta a casa, e ele trazia os jovens para participar das reuniões de diretoria da casa. Então, por isso eu passei a entender, né, a finalidade dos departamentos, o que era o DIGE, qual é a importância de um DIGE, né, do Departamento de Infância e Juventude, dentro de uma casa espírita, e como ele não fazia por ele fazia com a gente, né? A gente ia, os evangelizadores, os jovens, ele dizia, está aberto, quem quiser participar, a reunião é de todos nós. E eu sempre achei isso muito interessante, e eu sempre digo isso. Então, uma das maneiras que a gente impede de que essa juventude se integre é porque a gente, adulto, a gente está acostumado a chamar esse adolescente num evento pronto. Então, como é que eu vou querer essa adesão voluntária? Porque essa adesão à causa, ela é voluntária, ela não é por indicação. Vou botar você que se comporta, você que fala bem, né? Ela é uma adesão voluntária, ela vem de dentro para fora, né? Então, no momento em que a gente coloca um jovem para pensar um evento que a gente vai fazer, e a gente deixe que
essas ideias venham de dentro dele, aí a coisa vai mudar. Aí a coisa vai mudar, porque eu não vou manipular aquele jovem, eu vou deixar que ele seja, que ele apareça, eu vou valorizar as ideias daquele jovem, daquela jovem. E aí, como ele já estava dentro do movimento muito antes de preparação, claro que ele vai aderir, porque está sendo nele trabalhada a consciência e não a imposição, né? E a indicação de que não, eu quero que ele seja o meu continuador. Mas se eu quero que ele seja o meu continuador, então eu chamo ele, eu coloco ele no processo de ser protagonista, que é o ator principal, né? Eu dou vez e eu dou voz a esse jovem, a esse adolescente, para que ele se sinta parte, se sinta pertencendo àquele movimento que teve ele também como o maior participante, vamos dizer assim. Maravilha. O que você acha, assim, dentro do desenvolvimento na casa espírita? O que o jovem pode auxiliar nesse desenvolvimento, nesse crescimento, nas atividades? Porque os jovens têm uma característica toda peculiar deles, esse entusiasmo. Eu acho que até a fé na vida deles é maior do que os demais. Eles sempre acreditam que é possível, enquanto os não, é difícil, né? Os jovens, não, a gente consegue, tem esse ímpeto. Mas fora essa energia que eles trazem com eles, o que mais eles podem contribuir no desenvolvimento da casa espírita? Com muitas coisas. A gente precisa aprender a valorizar essa força, esse entusiasmo que ele vem, né, no início, né, vamos dizer assim, que ele está indo para esses embates e ele traz aquela energia, ao passo que um adulto não tem mais coragem de mudar uma realidade. Ele não, ele acha que pode, e ele pode e ele muda. Agora a gente precisa orientá-lo para a forma de fazer essa transformação e fazer essa mudança, para que não seja formas não condizentes com o Evangelho de Jesus, né? Para que seja uma forma pacificadora, uma forma que dialogue mais com as pessoas, que resolvam. Então a gente precisa chamá-los, né, e utilizar essa força que ele tem, mas nós não podemos deixá-los sós. A gente precisa dessa juventude, mas a madureza juntos, para um apoiando-se e os outros, construindo juntos. E a gente pode sim modificar, orientando-os para que eles olhem para dentro deles mesmos. Quem sou eu, né? Quem sou eu como jovem? O que é que eu estou fazendo aqui nessa casa espírita? Onde eu moro? Quem é que está sofrendo ao meu redor? Eu posso modificar essa realidade? De que forma? Né? E aí ele pode se envolver através da música, através da arte, nos evangelhos. Lá no Humberto de Campos, onde eu participo, a juventude já participa do evangelho, né? As leituras de mensagem. A gente costuma trabalhar muito com teatro, mas a gente está ligado, acima de tudo, nas vivências desse jovem. Ou seja, como é que ele pode fazer para transformar a sua própria vida e a vida das pessoas. Então, por isso que a aula de evangelização, ela não pode ser mais conteudista. Não pode ser aquelas aulas temáticas onde o evangelizador fala e não leva em conta as vivências desse ser que está ali, em plena energia, né, desabrochando, né, querendo colocar suas energias para fora. Então a gente tem, eu sempre falo, que dá a vez e a voz a esse adolescente, a essa juventude. Muitos costumam comentar que não precisa mais de homens de bem, homens comprometidos com um propósito mais fraterno, voltado para a lei de amor de Jesus, né? Então, a gente vê que esses homens de bem, antes de serem homens de bem, tem que ser jovem, né? Então, o que a gente vê, assim, quais são, na sua vivência, no seu conhecimento, quais são as dificuldades que esses jovens encontram, né, nesse período, até se tornar esses homens de bem? Eu evangelizo hoje numa comunidade de risco pessoal e social, que a gente chama também de vulnerabilidade social, que é o bairro dos Novais, né? E a gente lá na Casa Espírita, no Humberto de Campos, a gente segue o currículo da Federação Espírita Paraibana. Mas só que, como a gente sempre enfatiza, nós estamos muito voltados para a realidade dessa juventude. Quais as necessidades desse jovem? O que é que ele me diz com o seu olhar,
com seu andar, com a sua postura, com seu silêncio. O que é que ele pode me dizer? Como eu posso, como evangelizadora, chegar junto, de fato e de direito, desse jovem que está calado numa sala de evangelização? Eu posso muito bem, como evangelizadora, ser uma evangelizadora conteudista. Não, eu vim para passar o conteúdo. Para nós, do Humberto de Campos e também de outras comunidades espíritas que a gente trabalha com a evangelização, espírita infantil juvenil, o mais importante é conhecer esse jovem. Para daí fazer ver qual é esse conteúdo que ele traz, esse conhecimento, essa vivência de mundo, os seus desafios. Quais os desafios que esse jovem está trazendo? Como é a família dele? Qual a constituição? Qual é a família nuclear desse adolescente? E aí, de posse dessas informações, aí eu vou construir a minha aula. Mas é uma aula preparada para essa minha jovem com as dificuldades que ela traz. E aí eu venho com esse sanativo da doutrina espírita, e aí a gente entra dizendo, mas a gente não renasceu aqui por acaso. A gente já sabia que aí a gente ia reencarnar nesta comunidade e que não ia ser fácil. Que ia, ao redor da nossa casa, infelizmente, ter alguém oferecendo droga. E essa droga ser muito fácil de pegar, essa pedra, infelizmente. A gente já sabia. Eu, como evangelizadora, eu já sabia que eu ia evangelizá-los, que eu ia reencontrá-los. E vocês também já sabiam. E tem aulas que eles choram, a lágrima chega e desce. Mas a gente já sabia. E o que é que a gente tem aqui na nossa frente para a gente desvendar esse mundo e conseguir ser esse homem de bem, essa mulher de bem? Conhecer a doutrina espírita. Conhecer esses princípios doutrinários, essa base doutrinária que faz que no momento em que eu chego na frente de um desafio desse, eu saiba usar o meu livre-arbítrio. Porque a aula, para nós, das comunidades, a aula deve ter um sentido na vida dele. Essa aula tem que ser significativa. Essa aula tem que estar ligada à vivência desse jovem. Então, quando ele chega no outro domingo na casa, vê que eu estou falando de um tema que ele tem dificuldade, e ele vai abrindo o coração. E aí chega perto da gente. Como é que a senhora sabia? Como é que você sabia que eu estava passando por isso? Né? Então, chegar perto desses adolescentes e mostrar para eles que nós podemos vencer esses desafios. Nós não precisamos dar os braços com a criminalidade, com as coisas erradas. Nós podemos nos transformar em homens e mulheres de bem. E a evangelização espírita infantil juvenil está aí para isso. Só que ela precisa melhorar cada vez mais, né? Com foco na criança e no adolescente, com foco nesse jovem, nas suas vivências e nas suas necessidades. E pegar este conteúdo e adequar a aula, e esse conteúdo espírita vai nutrir espiritualmente esse jovem. Aí ele devolve para mim o que eu dei para ele. Porque quando está significativamente tendo eco no seu coração, ele vai dizer, eu volto com Humberto de Campos, porque ali alguém me ouviu, né? A doutrina é para isso, ela é consoladora, né? Ela nos liberta, ela liberta nossas consciências. Então quanto mais eu procuro saber da minha realidade e estudar, mais eu consigo vencer esse desafio e chegar, com a ajuda de todos, se construir um homem de bem. Então, Mary, nesse processo, assim, a participação dos pais é fundamental. E a gente vê que as relações de famílias vêm mudando, né, a estrutura familiar. Muitos pais, às vezes, a gente tem já um tempo era diferente. Meu pai só olhava para mim, né? Então a gente vê esses pais que vieram de uma educação mais repressora e vendo que essa repressão, ela não basta mais, né? A juventude, ela não quer saber só do não, ela quer saber o porquê do não. Ela quer entender o que está por trás daquela negativa, né? Da mesma forma, os pais hoje encontram o desafio de conversar com os filhos sobre assuntos que os seus pais não conversaram com eles, né? Sobre sexo, sobre drogas, sobre diversos assuntos que permeiam a juventude. Então eu lhe pergunto, qual é o caminho que esses pais devem adotar para conduzir esses filhos nesse caminho de construção de homens de bem? É sempre o diálogo, mas nós sabemos
que as famílias não têm essa prática de conversar com os filhos, né? Talvez as pessoas que têm poder aquisitivo, talvez possa até dialogar com os filhos e filhas, mas a gente encontra muitos empecilhos nas comunidades, porque quando a gente vê uma criança ou um adolescente, um jovem cheio de conflitos, quando a gente vai atrás, é a família que está cheia de conflitos. Então, como é que essa família que está precisando ser ajudada, né, pode ajudar seu filho? Né? Como é que a gente pode trazer essa família? Né? A gente sabe e a gente trabalha para que os pais espíritas tragam os filhos para a casa espírita. Lá no Humberto de Campos, nós temos uma quantidade de crianças que vão da casa espírita. Elas moram na rua do Humberto de Campos, então elas vão só. Né? Vários desses pais são evangélicos, são de outras religiões e não vão. Então, a responsabilidade dessa criança, desse jovem, chegou na casa espírita e o pai não veio. Né? Pode ser até que seja um espírito, né, mais evoluído, e a gente sempre trabalha isso com eles. Olha, se está acontecendo isso na sua casa, porque eles trazem, tia, hotel, meu pai briga muito com minha mãe, briga muito com minha mãe, bebe, meu pai bebe, na minha casa tem álcool. Então a gente vai trabalhar nas aulas para que esta criança ou esse adolescente, esse jovem, possa levar a luz para essa casa. Né? Se aquele pai, aquela mãe não está entendendo o seu papel, então cabe a esse jovem, olha, você está mais lúcido do que o seu pai e sua mãe. Você pode muito bem ajudar no equilíbrio desse lar. Né? Quando sua mãe diz, você já abraçou a sua mãe? Porque infelizmente na maioria das vezes eles não são abraçados pelos pais. Né? Por que a gente diz que tem tanta carência, né? Nos meios, nas comunidades periféricas? Os meninos são carentes, eles não sentam, falta esse amor. Né? Então a gente trabalha muito isso para que essas crianças, esses jovens, levem para casa esse equilíbrio. Aurido lá na casa espírita, na aula de evangelização. Então você aprendeu aqui sobre o perdão, então não vai discutir com a mãe. Ela é sua mãe, ela está naquela condição porque ainda não aprendeu, mas ela vai aprender. Então olhe para sua mãe com amorosidade. Né? Quem sabe você não veio para tomar conta dela. Você veio, jovem, para você tomar conta dela. Ninguém tomou conta da sua mãe quando ela era pequena. Ninguém tomou conta do seu pai. Então ele não está sabendo lhe orientar. Né? Você está com mais lucidez. Então a gente trabalha muito nesse sentido. E aí ele chega, e aí como foi em casa? Theo, dessa vez eu fiquei calado. Eu não rebati não. Eu não disse nada com meu pai, deixei lá ele falando, fiquei lá fazendo a minha prece, né? Peguei lá o evangelho, abri, e aí? Né? Só a história de não revidar, de a gente ensinar o perdão e não revidar, oferecer a outra face, é para isso que a gente veio, né? A gente diz nas aulas, jovem, porque muitas vezes a gente assim, nota que os pais têm mais dificuldade do que os filhos. Nas comunidades que a gente trabalha. E eles precisam dessa ajuda. Eles precisam desse apoio. Os meninos já vêm de uma educação, né, conflituosa. Muitas vezes eles não tiveram a oportunidade que os filhos estão tendo de ter um lugar para conversar, para se orientar. Isso. E às vezes colocam assim também pra gente. Nas poucas vezes que a gente tem a oportunidade de conversar assim, dizia, olha, minha mãe me espancava quando eu era pequena. A mãe dizendo, minha mãe batia muito. A outra, minha mãe não deixava eu brincar, né? Eu queria tanto brincar de boneca, mas ela não deixava eu brincar. Então, quando eu chegava na escola, eu não queria saber de estudar, eu só queria saber de brincar. Então, é uma coisa que vem lá para trás. Então, esses pais não foram cuidados. Como ele vai cuidar dos seus filhos? Né? Eles precisam ser amados também. E eles precisam conhecer a luz da doutrina, dessa doutrina maravilhosa da evangelização, né? É difícil você dar aquilo que você não tem isso em si, né? Esses pais também precisam de amor. Essa é a grande dificuldade, né? Eu acho que a gente precisa se reunir mais como evangelizadores e ver que plano é esse de trabalhar com as famílias. Quem são essas famílias? Quais as dificuldades dela? Quais as demandas, as necessidades, né? Por que ela não toma conta do seu filho? Por que ela deixa o seu filho o dia todo na rua? Ontem eu estava numa reunião com os evangelizadores no Humberto de Campos e a gente dizia, eles passam o dia todo na rua, mas a mãe trabalha de 7 às 7 da noite. A mãe também não tem essa culpa, né? Porque ela precisa trabalhar, né? Então a gente precisa ser tolerante com essas crianças que estão vivendo na rua. Passa o tempo todo na rua. E na rua a gente aprende o quê?
que é que a gente aprende na rua, né? A rua deseduca a gente, né? Então é preciso que a gente, como evangelizadores, trabalhadores da juventude, se ligue nessa tecla dessas famílias. Quem são essas famílias? Quais as necessidades delas? Será que as necessidades delas só são assistenciais? Da sopa, da feira, né? A gente sabe que hoje ninguém mais passa fome, né? Assim, porque todo mundo quer dar a sua cestinha básica, né? Mas antes já se chegou, já foi na casa dela e perguntou: tá precisando de quê, minha irmã? O que é que você está precisando? Será que ela pega a cesta básica da casa espírita? Ela pega uma cesta básica da outra igreja? Ela pega tudo, vai pegando e ela não sabe quem é ela? Né? A gente está batendo nessa tecla muito lá no Humberto de Campos. Nós precisamos chegar mais perto dessas famílias, porque quando a gente chega perto das famílias, o resultado é nos meninos, é nesse jovem que está lá cheio de conflito. A cesta básica é a abertura que você tem para ser recebido naquele lar, né? E aos poucos um trabalho muito sempre chegar junto, tartaruga, né? Sempre de chegar junto, mas de conhecer quem são essas famílias. Eu estou falando daquelas famílias que vivem vulnerabilidade social, né? São as que a gente trabalha. É por isso que você que está nos assistindo aí, é importante que às vezes você acha que a sua cesta básica é pouco, pode ser pouco ao seu ver, mas ela tem um significado maior, né? Que a gente pega todos que não deixam com as suas contribuições, né? Mas também se puderem conhecer casos como o Humberto de Campos, o trabalho que realiza, é muito interessante. Aqui na federação mesmo existe um cadastro de famílias que mensalmente recebem sua cesta básica, né? E aí você que colabora, que traz o seu quilo de feijão, o seu quilo de arroz, colabora muito com isso. Do mesmo jeito que eu acho no Humberto de Campos. Isso. Que essa cesta seja também a abertura. Mas a gente precisa chegar mais perto uns dos outros, né? A gente costuma dizer que a violência está muito grande, mas cada vez mais a gente se afasta uns dos outros, coloca muros. Esses muros a gente coloca dentro da nossa própria casa, né? Nós renascemos naquela família, não por acaso. Houve todo um planejamento espiritual para eu retornar, né, com meu esposo, ter meus filhos de volta, e eu levanto esses muros dentro da minha própria casa, né? Eu não baixo a minha voz, eu não baixo o meu olhar, eu não dialogo. Vem cá, meu filho, né? Na minha casa eu não consigo levantar a voz, porque o tom de voz dos meus meninos, quando ele fala assim, mamãe, eu já sei que eu nem consigo, né? Porque ele diz, mamãe, né? Ele olha pra mim, o meu mais velho, ele olha pra mim, mamãe, pronto, eu já sei que, eita, peguei pesado. Então eu sinto que eles estão assim, mais na frente do que eu. Então eles que me educam. Eu vejo com as atitudes que ele tem. Não, mamãe, vamos fazer assim. Dia desse o grande estava lá, o pequeno não queria fazer alguma coisa. Eu disse, não, mamãe, deixa que eu falo com ele. Não vá não. Deixe, calma, peraí, deixa ele se acalmar. Deixe, 15 anos o meu mais velho. Deixe que eu falo com ele. Então a gente tem muito a aprender com os jovens. Muito, né? Quem sabe a gente ouvir mais do que falar e mandar, né? A gente ouvi-los. Aí a gente vai estar encontrando um caminho dentro de uma família, né? Dentro de uma comunidade, dentro de uma casa espírita. Ouvir mais é sempre bom, essa lição pra gente. E assim, você falando aí, eu acho que todo mundo de uma certa forma pode ajudar. Acho que não só doando a cesta básica, que é essa abertura, mas eu acho que também outras coisas que funcionam como uma abertura e também com, digamos, um acolhimento. Porque a gente vê tantos os profissionais como médicos, dentistas, advogados, que tiram aquele diazinho na semana para ir nas comunidades, né? Quantos pais não estão ali presos, né? Por envolvimento com drogas e outros crimes, né? E às vezes você ir lá auxiliar para que aquele pai pague sua pena e retorne ao lar, né? Isso. Então, assim, acho que todo mundo de alguma forma pode contribuir. Acho que a gente precisa abrir nosso coração e enxergar, né, que existe essa dificuldade e que as pessoas precisam da nossa ajuda. Eu estava conversando com uma pessoa que às vezes a gente nota que quando a gente estuda bem muito, a gente estuda e a gente vai lá para cima no conhecimento. E a gente fica tão perto do conhecimento que a gente acaba se afastando das pessoas que estão à nossa volta. Não é verdade? E a gente vê muito assim, um dia desse a gente falava lá no Humberto de Campos.
Mas não existe a educação dos sentimentos, né, em todas as casas espíritas. Que bom seria se existisse a educação espírita para um jovem. Quer dizer, o jovem e o adolescente está cheio de conflito, mas não pode conversar com ninguém. Né? E lá naquele grupinho, a gente estava conversando isso no Humberto de Campos. Né? A gente vê aquelas energias, os ódios. Né? Um dia desse a gente parou e foi fazer uma roda de conversa com um grupo de adolescentes da juventude. Né? E a adolescente dizia, eu tenho um ódio dela, dizendo com uma ente familiar dela, eu tenho um ódio, ela é isso. E começou a dizer coisas. Eu disse, como seria bom se tivesse uma educação de sentimentos para os jovens? Aí você falou da cesta. Quantos psicólogos não podiam ajudar numa comunidade fazendo uma roda de diálogo com essa família? O que é que a gente diz? O ouvir. O que é que você tem? Você precisa ser cuidada. E as pessoas pensam, não, eu vou lá, no dia da criança eu vou dar brinquedo, eu vou dar uma cesta básica, eu vou dar. A história é se dar, se doar. Como eu posso tirar um dia da minha semana e nessa comunidade realizar um trabalho com essas famílias? Mas saber quem são elas, quem são essas mulheres tão sofridas com tanto sofrimento, né? Ao redor, né? Porque a gente sabe que tem esse sofrimento. Dentro de todas as famílias tem esses conflitos. Né? Então, os psicólogos, pedagogos, psicopedagogos poderiam ajudar mais. Né? A gente sabe, às vezes a gente fala do Bolsa Família, né? Bolsa Esmola. Mas quem é que escuta essas famílias? Quem é? Ninguém, quase ninguém escuta as necessidades dessa família. Né? Quando a gente monta uma reunião, a gente pode montar até uma reunião de paz, mas a gente fala mais do que escuta. Não é isso? A gente traz tudo pronto, olha, você deve orientar seu filho assim, você faça assim, você conversa, mas a gente não tira de lá para cá. A gente sempre traz de cima para baixo. Né? Quem sabe a gente não esteja precisando se olhar. O que eu estou fazendo nessa casa espírita que eu frequento? Eu posso potencializar esse meu trabalho, ele pode ser mais produtivo, ou de repente esse meu trabalho pode virar, faz tantos anos que eu faço isso, uma zona de conforto. Não, eu faço isso porque é mais fácil para mim. Né? A gente diz isso em nome, por exemplo, a gente trabalha em comunidade, como falta pessoas para trabalhar com jovens, como falta pessoas para trabalhar com essa família. Né? Aí hoje eu trabalho em uma escola, as pessoas dizem, é a família que não faz, aí culpabiliza a família desestruturada, mas uma família de quem tem alto poder aquisitivo também se desestrutura, não é verdade? Por que é só a família do pobre que se desestrutura? Né? Então a gente está falando assim, como eu posso como espírita ajudar mais? Né? Como eu posso me engajar numa causa de ajudar esse jovem, né? De chegar perto, não para dar, né? A cesta seria a entrada. Porque toda família tem que ter uma contrapartida. Eu recebo essa feira, mas eu tenho que fazer isso. Tem que ter essa contrapartida, senão fica o assistencialismo pelo assistencialismo. Exato. Você falou muito dos pais que não são espíritas, né? E que aí a dificuldade que se tem mais, no caso, é o jovem que ajuda mais os pais. Isso. Mas no caso, aquele pai que já tem uma certa instrução, o pai que é espírita, o pai que tem a consciência da sua responsabilidade, né? Que recebeu aquele espírito para ajudá-lo nesse processo de evolução. O que ele deve fazer para estimular esse jovem a participar das atividades? Porque muitos jovens a gente sabe que vem à força, né? Pai, não vai, ou você vai, ou não tem videogame. Então, às vezes o pai tem que exercer a sua força ali. Então, o que a gente pode fazer para que esse jovem se sinta estimulado a participar? Primeira coisa, participar. Né? Porque mesmo que o jovem não queira ir, né? Quando esse pai passa na sua vida, mesmo obrigando seu filho, né? Tem dias que o meu pequeno não quer ir. Eu digo, mas você vai mesmo assim. Né? Um dia desses a gente dava um exemplo. Tem uma vacina que quando os nossos filhos são pequenininhos, é uma que dá na coxa. Ela dói muito. Ela dói muito. Essa vacina, ela dá na coxa. Então, quando a gente leva o nosso bebê para dar essa vacina, quase que a gente chora junto com ele, de tanto que ele chora. Se a gente pudesse, a gente não levava. Então, eu comparo muito a evangelização a essa vacina. Mesmo chorando, eu levo ele. E eu digo isso a meus filhos, na minha casa. Então, a primeira coisa que um pai deve fazer e uma mãe é ir.
ele vai chegar à maturidade dele e ele vai ver como foi bom meu pai ter me levado, minha mãe ter me levado, né? Lá os meus dizem assim: mamãe, eu vou fazer o que a senhora fazia. Eu vou trabalhar com esses jovens aí, certo? Samuel na juventude, Pedro Neto fica na sala de aula. Eles dizem, né? Então, quando a gente está fazendo, né? Porque ele, o nosso filho, se educa mais pelo nosso exemplo, por aquilo que a gente faz, do que aquilo que a gente diz. Então, quando eu assumo a minha tarefa, eu não falto, eu tenho o maior zelo, ele já está se educando. Ele pode não perceber naquela hora, mas depois ele vai internalizar. Se ele ainda não internalizou, é porque ele não está maduro ainda, né? E outra coisa, chegar junto desse filho. A gente sabe que os filhos são todos diferentes uns dos outros, né? A gente sabe que tem aquele mais quietinho, mais caladinho, mas sabe que tem aquele que cobra mais, né? Então, com cada um a gente encontra uma forma de ajudar e de trabalhar com eles. É como uma professora. Eu sou professora também. Então, na minha sala tem 20 crianças. Eu sei que aquela criança, eu não posso falar um tom mais alto com ele porque ele chora. Então, eu baixo o meu volume, aí eu digo: fulano, vem cá perto da tia, né? Já com aquele eu sei que me enrola, o outro menino que me enrola, eu digo: vem cá. E eu tenho que ter, cabeça, tem que ter o maior jogo de cintura, porque senão ele me enrola. Então, cada filho, eu descubro uma forma de ajudá-lo para que ele avance nessa minha orientação, né? Porque a gente que é mãe, a gente que é pai, a gente conhece os filhos que a gente tem. Chegar junto, certo? Modular o tom de voz. Isso eu aprendi com meus filhos. Isso eles me ensinaram, né? Chegar junto, baixar o tom, porque quando a gente levanta, a gente vai para o autoritarismo, que não resolve, né? Não resolve mais. Então, essa geração que tem aí, eles pedem outros modos que a gente tenha, né? Eles não aceitam mais essa violência. Eles não querem mais o olho por olho, dentro por dentro. Mesmo que a nossa sociedade esteja nos ensinando a querer o olho por olho, dentro por dentro, né? O olho por olho. Mas eles querem outra forma de relação, né? Eles querem que o pai chegue junto e converse com eles. Meu filho, vamos ali, vamos sair, vamos no cinema. Vamos ali tomar um sorvete, tirar um tempinho. Às vezes o pai tem muita coisa para fazer, a mãe, mas tem que ter aquele tempinho de conversar com o filho. E aí a gente vai se conhecendo, levando e levando. Daqui a pouco essa fase passa, o filho amadurece. E a gente venceu essa fase. Educou, fez a nossa parte, como pai e como mãe. A gente tem uma pergunta aqui, que é o seguinte: muitas vezes a realidade da comunidade onde se faz o trabalho assistencial dificulta o trabalho a ponto de amedrontar o trabalhador, que acaba desistindo. O que fazer nessa situação? Quando a gente trabalha na comunidade, eu estava numa reunião ontem de manhã e uma pessoa disse que o evangelizador que estava lá, quando chegou lá nessa comunidade para evangelizar, chorou, né? E ao longo do processo, na continuidade, ele pegou amor a esses evangelizandos, a essa juventude, e a juventude a ele, né? Então, quando você chega junto de uma pessoa e descobre, e não tem preconceito nenhum com ela, né? Que não rejeita, né? Que não tem medo, a gente tem que vencer essas nossas barreiras, esse nosso medo de chegar junto. Quantas vezes a gente não já ouviu falar que tem meninos ao redor da escola que dizem assim: não mexo nela não, né? Não mexa nela não, ela aqui ela é nossa, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com crianças em situação de rua e adolescentes, né? Eu trabalhei junto com o nosso irmão Naco, numa escola que tinha aqui em João Pessoa de meninos de rua, e os meninos lá diziam: é Deus no céu e esses professores na terra, não mexam com eles. Então, quando a gente se aproxima dessa comunidade, certo? A gente tem que vencer essas nossas barreiras iniciais. Mas depois, com essa convivência, eles pegam um amor a gente. Um amor que, meu Deus do céu, a gente não vai saber viver sem aquele amor. A gente estava ontem planejando a próxima caravana, né, que é a caravana de DIG, que é o nosso trabalho de unificação e de juventude dentro desse movimento espírita aqui de João Pessoa. E a gente estava pensando, depois da reunião que a gente teve, meu Deus, a gente pensa que é a gente que vai beneficiar a eles. Pelo contrário, quando a gente faz isso, quanto que a gente não é beneficiado com aqueles depoimentos? Sem arrogância, sem prepotência, sem vaidade, sem orgulho daquelas pessoas que estão ali, gente. A gente está perdendo de encontrar uma energia que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer mudar, que vai nos fazer evoluir por medo.
A gente acha que é tudo com medo, a gente levanta esses muros e a gente não chega junto, né? Eu pelo menos, eu aprendo muito trabalhando nessas comunidades. Eu não saberia viver, porque eu preciso daquela energia. Quando eu cheguei aqui, agora na federação, eu encontrei nossa amiga Kátia Lima. Kátia Lima é um exemplo de evangelizadora pra gente. Porque o que foi que ela fez? Ela saiu de dentro de uma federação espírita e foi evangelizar numa comunidade de alto risco pessoal. Até hoje ela está lá dentro dessa comunidade. Então, não são muitas pessoas que têm essa coragem. Que fica nas 5 bocas de Mandacaru, com um caso violentíssimo, né? Maiores índices de violência do estado. Isso. Então, essas pessoas precisam de amor, gente. Essas pessoas precisam ser reconhecidas como iguais. Elas não são diferentes, elas são discriminadas por nós, né? Qual é a diferença entre mim e elas? Qual é a diferença de uma cor? Qual é a diferença só porque eu renasci e moro e tenho um carro? Qual é a diferença? Por que a gente, como espírita, reforça essa desigualdade, né? Nós, como espírita, nós temos que trabalhar para minimizar. A gente não vai solucionar, né? Até porque existem os processos kármicos, né? Os processos já programados. Mas a gente tem a obrigação, como espírita, de minimizar esse sofrimento dessa criança, desse adolescente que está ali ao redor nessa comunidade, né? Que ele era para ter a cabecinha livre para estudar, mas ele está rodeado com essa criminalidade, com as armas, não é? Então o que é que a gente pode fazer para ajudar? Você falou aí do trabalho de Kátia, que é no 12 Apóstolos, né? Isso. Que fica no Mandacaru, nas 5 Bocas, que é a região crítica da violência no bairro. Isso. E lá o Lúcio, né, que é à frente da casa, a gente conhece já há um tempo, e uma vez ele chamou, eu disse, meu Deus, Mandacaru, reunião à noite, não vou não. Eu vou nada. Aí ele disse, olha, a gente já estava um certo tempo lá e nunca aconteceu de um carro ser arrombado, de alguém ser assaltado. O pessoal sai lá à noite, os evangelizadores, nunca aconteceu. Pode ir tranquila. Até porque quando a gente está para trabalhar, a espiritualidade protege. Exatamente. A gente não pode esquecer que quando a gente se envolve, né, no trabalho, a espiritualidade também está ali para nos orientar, nos conduzir e nos proteger também. Olha, não tenha dúvida. Quando você vai se apegar, você não vai mais conseguir deixar. Você não vai conseguir deixar aquela realidade, porque eles vão lhe passar um amor, certo? Uma energia, uma força de resistir esses desafios, de vencer as dificuldades da vida. E acima de tudo se doar, né? Que foi o que nosso mestre maior nos pediu. A gente tem aqui a história da nossa amiga Marilinha, que ela disse assim, conhecer os filhos é fundamental. Meu filho, por exemplo, não gosta de dialogar, mas um dia por impulso escrevi uma carta e ele me respondeu. Tão sabiamente que vi que não conhecia meu filho. Desde então, ele quando quer me falar algo, né, escreve e vice-versa. Que coisa maravilhosa. Aí a Marilinha descobriu o canal de conversar. Às vezes, realmente a palavra trava, né? Não sai. E às vezes o papel ajuda. Ela descobriu uma forma. A história é chegar perto do outro. Chegar junto, arrumar uma forma de chegar perto daquele filho, daquela filha. Isso é o nosso papel como pais e mães. Modular esse tom de voz, né? Muita gente diz assim, no tempo do meu pai bastava ele olhar. Mas só que ele colocava um olhar e eu tinha medo. Eu tinha medo dele. O olhar de hoje que o jovem quer não é um olhar de medo, não é um olhar positivo, é um olhar de realmente ter uma mãe que seja amiga dele, de uma filha, uma jovem que esteve em casa e que ela tenha liberdade para ela conversar com a mãe dela e aprender as coisas com os melhores amigos dela, que são os pais, e não aprender na TV e na rua, que são os dois cantos onde se aprende tudo distorcido, onde as fases vão ser puladas, né? Essa jovem, né, vai para o mundo e daqui a pouco, infelizmente, ela pode engravidar. Ela pula uma fase, por quê? Porque não existe essa liberdade dentro da própria casa. Então, chegar perto do filho, encontrar uma forma de chegar junto da filha, é o nosso papel como pais e mães. Só acrescentando a informação que a Marilinha, que postou aqui o comentário, ela tem problema auditivo, né? Então, até para ela se expressar também já é
uma dificuldade. Apesar que ela nos assiste aqui, uma das perguntas, e nosso amigo Carlos Henrique ali vai teclando e respondendo para ela. Isso. Todos os amigos do chat aí que fazem com que ela participe dessa conversa. Bom, maravilha, não existem barreiras para a nossa comunicação, não existe. Né? A gente, assim, dos dados das últimas pesquisas, no Brasil poucas pessoas se declaram espírita, apesar que a gente sabe que o número é bem maior, né? Muito ainda pelo preconceito, pela vergonha que algumas pessoas têm. E esse número de jovens que se revelam espíritas é menor ainda, né? E aí o que a gente pode fazer para trazer mais jovens para essa doutrina tão consoladora, tão renovadora? Continuar fazendo trabalho. A gente que trabalha na caravana de Diges, que é uma caravana que mobiliza juventudes espíritas dentro de João Pessoa, a gente já trabalhou esse tema preconceito e essa caravana é interessante porque eles escolhem o tema. A gente não tem a pretensão nunca de montar uma caravana, uma programação de uma caravana sem VIP dentro deles. E um desses momentos foi o preconceito que a sociedade tem com o jovem que é espírita, que vai para a sua escola e que tem medo de dizer que é espírita. E a gente trabalhou isso. Né? Isso é uma questão de falta de maturidade da nossa sociedade, que é preconceituosa não só em relação à religião, à religiosidade, mas em relação a várias coisas. Né? A nossa sociedade precisa avançar e a gente não precisa ter medo. A gente vai conscientizando a juventude para que sinta o sentimento de pertencimento, né? De que eu sou espírita, eu sei porque eu sou espírita, porque a doutrina espírita preencheu a minha vida e se ela me faz bem, me faz feliz, me nutre, eu tenho que falar dela. Se a sociedade ainda não entender, estamos a caminho disso, né? Um dia ela vai amadurecendo e a gente vai chegar um dia, como diz o nosso amigo Beck, quando todos nós seremos anjos. Se Deus quiser. Isso. Hoje, todas as religiões, elas buscam integrar os jovens nas suas atividades, né? Estimular a participação deles, até porque se vê que há continuidade, né, daquilo que se acredita nas religiões. Também a intenção da formação de homens de bem para uma sociedade melhor, né, evoluída. Mas aí a gente ainda percebe que esses jovens, apesar de estimulá-los, que muitos nós temos estruturas belíssimas aí por fora, que facilitam muito o trabalho, mas a gente ainda vê o jovem um pouco arredio, né? Um pouco, né, sem querer ainda participar, fica naquela decisão. Aí entra muito o livre-arbítrio do jovem, né? Que até um determinado momento o pai vai forçar ou não, mas vai chegar um momento que o livre-arbítrio dele vai falar mais alto. E aí a gente vê esse real sentido do livre-arbítrio nessas escolhas desses jovens. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente hoje na Casa Espírita, a gente está semeando, está construindo junto com a federação o protagonismo juvenil, que é que o jovem seja o ator principal do processo, que ele atue, né, que sejam levadas em consideração as suas vivências, que ele fale, que ele opine, né, que ele tenha participação, que ele tenha atuante. Mas vai chegar um tempo, um dia, em que a gente precisa trabalhar o protagonismo infantil. Porque a gente sabe que na infância já existem crianças, né, que vai lá na frente, tem uma habilidade, tem uma competência, pega o microfone, vai lá e faz. Né? Então ela traz lá os talentos, né, das outras vidas e a gente precisa aproveitar essa criança. Né? A gente também diz, né, a gente está estudando isso lá no Humberto de Campos, que a gente trabalha a criança desde o maternal e vai até a juventude. Quando chega na juventude, esvazia-se a casa espírita e o jovem sai. Só que a gente precisa entender também que ele não sai porque ele quer. Né? Ele está num momento em que sua vida, ele sai, né, do ensino fundamental 2, vai para o ensino médio, ele é mais requisitado para atuar na escola. Então a gente não vai se descabelar, a gente vai entender. Quando a gente está na caravana é isso, olha, a gente não vai se descabelar, a gente vai entender. Os jovens da caravana que a gente trabalha estudam em escolas públicas, né? Então, muitas vezes tem greve e as aulas estão sendo repostas no sábado, né? Diz, olha, eu não fui porque eu tinha prova. Então, ele tem aquela grande quantidade de coisas que ele não pode estar à frente. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que entender
né? A gente precisa entender isso e não achar que foi a evangelização, o jovem se afastou, que esvaziou. A gente tem que trabalhar todas as variáveis, mas a variável do protagonismo infantil também deve ser trabalhada. Todas as maneiras a gente ir construindo esse jovem protagonista atuante desde a infância para que ele vá lá e atue. Por que só um jovem pode fazer um evangelho? Por que uma criança não pode fazer um evangelho? Por que ela não pode lá fazer uma leitura e comentar? Ela não é um espírito milenar? Não é verdade? Por que ela não pode ler uma mensagem? Por que ela não pode coordenar uma mesa? Né? Então a gente está trabalhando muito isso, mas vai chegar um dia em que a gente precisa avançar mais e trazer as crianças. A gente conhece uma casa espírita daqui, eu não sei se ela está fazendo hoje, mas ela colocava um domingo em outubro, todas as crianças estavam na mesa para comemorar o Dia das Crianças. Então um domingo a palestra pública era feita pelas crianças. Né? Então isso nós estamos trabalhando, precisamos atuar mais. Precisamos de mais gente que trabalhe mais e que veja essas habilidades, mas também possam trazer também aqueles que não falam. Por que eu só vou trazer para ali? Olha, vai você para a mesa que você tem a habilidade de falar. E quem não fala pode ter habilidade também, não pode? Né? Como foi que a gente foi trabalhado muito na escola? Para falar ou para ficar calado? Às vezes para ficar calado. Muitas vezes a criança, quando fala muito, o professor diz, menino, fica quieto. Aquele modelo tradicional de ensino, onde uma cadeira atrás da outra, e a escola é conteudista tradicional. Então, a maior parte é ele se envolver com conteúdo. A maior parte não é ler lá e falar. E ele vai crescendo, internalizando que ele é tímido. E não é. Talvez ele não seja. Né? Tem pessoas lá no Berkeley que eu, pelo amor de Deus, me bota na frente do microfone todinho. Mas é uma sumidade quando fala. Às vezes a criança respeitou tanto o direito do outro falar que não teve vez e não teve voz. Protagonismo é isso, é a vez e é a voz de falar e de ser protagonista da situação. Quem sabe nós, evangelizadores, educadores, não estamos precisando mexer, né, desatarrachar esse botãozinho lá na escola e também nas nossas casas espíritas. E aí vamos formar mais trabalhadores, viu? Atuantes. A Ana Lemos comentou com relação a comentário da Marilinha, né? Sempre temos alguma maneira de chegarmos a quem nós amamos. Muito lindo. Muito bela. Parabéns. A Ana Lemos. Agora eu queria que você me falasse um pouquinho o que caracteriza esse jovem em situação de risco, para que a gente possa entender melhor qual é o perfil desse jovem, quais são esses riscos. Um jovem em situação de risco pessoal e social é um jovem ou uma criança que pode a qualquer momento passar por alguma situação. As comunidades de risco são aquelas comunidades que têm dificuldade de moradia, né? Que as ruas não são calçadas, que não há saneamento, né? Que a comunidade não é cuidada, né, pelos governos como deveria ser cuidada, né? Então, todas aquelas coisas faltam, né, para que aquela criança tenha um desenvolvimento pleno, né? Ela está em idade peculiar de desenvolvimento, mas aí falta vaga na escola, não é verdade? Ela vai, a escola está lotada, ela não tem vaga, então ela está em risco, né? Infelizmente, ela tem hoje, gangues, né, que disputam os espaços e de repente naquela comunidade acontece um tiroteio. Ela está em risco. Esse adolescente está em risco, porque em vez da passagem dele ser livre, ele sabe que naquela passagem tem perigo ao redor dele. Então ele está em risco pessoal e social. A qualquer momento a gente pode perder esse jovem, porque é pessoal, porque ele pode se envolver. Em vez de não olhar para o outro lado, ele pode passar e o adulto lá chama, vem cá, e ele vai. Não é verdade? A gente pode a qualquer momento perdê-lo para o mal, por exemplo. Então, essas comunidades de risco são aquelas comunidades que têm falta de coisas que são necessárias à nossa construção, à construção da nossa cidadania, a eu ter uma vida saudável, né? Um dia desses a gente fazia uma oficina sobre violações de direitos e um adolescente, uma criança, 10 anos, colocou, qual é a violação de direito que você tem na sua comunidade? E ela colocou lá, falta de saúde no posto. E os outros dizem, falta de saúde no posto? Como é que é falta de saúde no posto? Tem falta de saúde no posto? E ela disse, levantou o dedinho e disse, tem falta de saúde no posto. Porque quando eu vou lá com a minha mãe, não tem médico.
Então está faltando saúde no posto. Não era para faltar saúde no posto. Tia, se eu vou com a minha mãe, meu irmão no braço com febre, ele não está tendo direito violado? Não é verdade? Ele não está sendo negado aquele direito? Falta, tia, também, falta medicamento, tia. Então, são comunidades de risco, porque esses serviços deveriam ter para todos, não faltar para ninguém. Mas não é a realidade que a gente vê, infelizmente. Esse é o papel de um espírita, né, de um evangelizador que trabalha numa comunidade. Claro que não vai virar a família daquela criança e daquele adolescente, né? Mas vai tentar fazê-lo modificar a sua condição de vida, nem para que entre naquela vida, né? E que possa cada vez mais ser uma pessoa de bem, né? Então essas coisas que faltam para ele na comunidade é que o caracteriza como viver em situação de risco, alto risco pessoal, falta de serviços para eles. Por que tantos jovens se encontram nessa situação? Quais são as razões? Por que tantos jovens se encontram nessa situação? Bom, muita gente costuma dizer que a violência está aumentando, né? Infelizmente, quem mais sofre com isso são as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Infelizmente, o que mais chama a nossa atenção é o lado ruim da coisa, né? Eu renasço, eu vou crescendo, e aí eu cresço, então de repente um jovem daquele vai para um outro caminho, né? A função de um pai, de uma mãe, é exatamente quando ele sai do caminho, o pai diz, não, meu filho, volte, vá para o caminho, né? Caminho do meio, caminho do bem. Quando vai para o outro lado, a mãe diz, não, meu filho, volte, né? Infelizmente, as famílias precisam ser mais cuidadas, né? Porque se faltar essa base, quem cai é a criança ou o jovem lá na frente, porque ele ainda está em desenvolvimento, né? Ele ainda é suscetível, né? A gente sabe que quando a gente evangeliza, as crianças estão na casa espírita, até os 7 anos estão acompanhados com a espiritualidade, ali lhe ajudando, mas quando ele vai saindo da fase da infância para a fase da adolescência, as tendências que ele traz, né, das outras vidas são realçadas, né? E todas aquelas tendências que a gente trabalha na evangelização, né? A evangelização funciona como uma verdadeira cirurgia espiritual no perispírito de uma criança ou de um jovem. É importantíssimo esse jovem estar ligado à casa espírita, porque está lá aquele defeito, aquela tendência lá no perispírito. Os irmãos espirituais, as equipes espirituais estão lá junto com o evangelizador, ajudando a ele, quando ele estiver numa situação ruim, decidir. E aí? Eu vou para o caminho do bem ou eu vou para o caminho do mal? Porque infelizmente o que chama a atenção mais do ser humano é ir para o lado do mal, e essa situação cada vez mais ela aumenta, né? Cabe a nós, né, como orientadores e educadores da infância e da juventude, estar mais junto deles, mas estar sobretudo mais junto dessas famílias, né? Que muitas vezes também se envolvem, não tem outra alternativa e se envolvem, são fracas e caem naquilo dali, e gradativamente a evangelização vai fazendo o seu papel, né? Os pais na sua casa, a gente conversando com esses pais que a gente tem, para que esse jovem não se desvie desse caminho, né? Porque ele sabe, ele pode até se desviar, mas ele vai assumir as consequências dos seus atos. E aí a pergunta que fica é, em nós, como nós podemos ajudar a resgatar esses jovens dessa situação de risco? Evangelização. Evangelizar, evangelizar e evangelizar. A evangelização, através do nosso Mestre Jesus, nos fala de um modelo que é certo, pacificador, né? Um modelo de não à revolta, de não à violência, mas um modelo que nos transforma interiormente, né? Então, cada vez que a gente estiver dentro de uma casa espírita, dentro de uma comunidade, trabalhando os valores morais, o bem, o amor que eu posso me dedicar, essa doação que eu posso fazer com o outro, com o meu próximo, né? Fazer como Emmanuel que disse, que a gente deveria usar a parábola do bom samaritano, primeiramente com os nossos de dentro de casa, né? Que tal ajudar? Ninguém ajudou, aquele jovem fica lá só trancado no quarto dele na internet, né? Na virtualidade. Não tem ninguém que chegue perto dele para trazê-lo à realidade, né? Então, qual é a parte certeira? Evangelizar, evangelizar e evangelizar. No evangelizar está a amorosidade, que essa criança, que esse jovem traz para mim, eu devolvo para ele. Se eu trato ele bem dentro dessa casa,
né? Era para ter uma placa bem grande. Sorria, você está evangelizando. Sorria, você está evangelizando. Então isso que eu dou para ele vai dar quando chegar em casa. Ele se acalma mais, ele fica mais brando. Porque a gente diz lá, para que se armar contra seu pai, contra sua mãe? Para que você vai se sentir mais mal ainda, né? E eles cobram, eu não posso nem faltar. Eu adoeci 2 vezes. Peguei uma virose, estava sem falar. A cobrança. Por que você não veio, Theo, sexta-feira? Por que você não vai deixar de vir, não? Incrível. Não falta, eu não posso nem faltar. Né? Porque eu adoro. E eu disse a ele sexta-feira passada, eu adoro estar nessa sala de aula com vocês. Adoro. Olha, não sei viver sem isso. Né? E ele lá comigo. E isso aí vai passando, a gente trocando aquela energia. Quando ele estiver lá, naquela rua, infelizmente, de alta vulnerabilidade, ele vai lembrar da aula de evangelização. Até porque a gente não está sozinho, né? A gente está com os irmãos, os companheiros espirituais das equipes evangelizadoras que estão fazendo de tudo para trabalhar aquela tendência dentro do jovem. Então, pais, mães, acreditem na evangelização. Acreditem. Seja forte, não ceda. Quem educa os filhos são os pais. Não é os filhos que orientam os pais e fazem tudo que eles querem, não. É a gente. Nós nascemos para isso. 300 vezes ele vai fazer errado, 300 vezes eu vou lhe dizer, meu filho é assim. Vem cá, meu filho. Não, mas eu já disse a ele, ele já sabe. Diz de novo. Não perca o seu filho para o mundo. Traga-o para a evangelização. Aí você vai estar transformando seu filho num homem de bem amanhã. A gente está finalizando. E agora eu vou fazer uma pergunta pessoal que está fora da pauta aqui. A gente está na época dos jovens nem, né? Nem trabalham, nem estudam. É tema discutido aí na mídia, nas novelas. É uma preocupação, acho que até governamental, porque 25% desses jovens que estão em idade dita produtiva, que poderiam estar produzindo bens e serviços para o país, estão estagnados, parados. Aí, é o que eu lhe digo, trazer esses jovens para a casa espírita, para a evangelização, para a doutrina, para mostrar, né, essa doutrina tão consoladora. Será que não vai despertar nesses jovens a sua verdadeira paixão na vida, a sua verdadeira vocação? É uma ajuda para esses meninos? É uma ajuda. Quando a gente está trabalhando com essas crianças, esses jovens, a gente fala do dever. Antes de eu ter um direito, eu tenho um dever. Né? Então eu não posso viver na minha vida sem fazer nada. Né? Muita gente é contra, infelizmente, ou seja, é a favor do trabalho infantil. A gente falava isso com os nossos evangelizandos na sexta-feira passada. Gente, colaborar em casa não é trabalho infantil, não. Você almoçar. Quantos jovens almoçam e deixam o prato no mesmo canto que está? Não se levanta, não tira aquele prato, não coloca, né? Vai arrumar, estuda, os livros ficam todos espalhados. Colaboração em casa não é trabalho infantil. Trabalho infantil é exploração. Então, eu também trabalho numa rede de proteção integral à criança que a gente luta para que os direitos dos jovens, dos adolescentes sejam cumpridos. E é para ter a profissionalização. Profissionalização é direito. Né? O jovem deixa de estudar, termina seu ensino médio, ele era para ter essa profissionalização. Quanto mais tiver, melhor. Né? Aí diz assim, mas não é papel da casa espírita. Mas a gente precisa colocar na cabeça que a gente, dentro da casa espírita, a gente ainda está sendo muito assistencialista. Que tal um dia surgir um grupo de uma casa que tem uma sala de informática, por exemplo, numa comunidade carente? Quanto mais tiver, melhor. Os governos estão fazendo, mas ainda é insuficiente. Surge as estatísticas porque o grupo que luta para que esses direitos não sejam violados, eles cumpram com a execução dessas políticas públicas necessárias ao desenvolvimento tanto da criança como do adolescente. Então, quanto mais tiver lugares para se profissionalizar, melhor. E na casa espírita a gente está o tempo todo falando dos deveres. Deveres com os pais, né? Toda vez que eu quero ter um direito, eu tenho que exercer os meus deveres. Eu não tenho nenhum direito se eu não exercer os meus deveres. Né? Então, de acordo com o evangelho, com a doutrina, eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser prudente. Né? No momento em que eu ultrapasso o direito do outro, eu já estou errando e a minha consciência já acusa. Isso nós estamos trabalhando com os adolescentes a nível perispiritual. Né? Nas aulas da juventude está lá o perispírito. O que é isso, o perispírito? Vamos estudar.
né? Porque a gente está falando com ele a nível de corpo espiritual. Não é a matéria. Olha, eu não estou falando aqui da matéria, não estou falando do seu cabelo pintado, da sua unha, da sua roupa, não. Eu estou falando da sua essência, jovem e adolescente. Então, de tanta gente bater, vai chegar um dia lá na frente que ele vai aprender. Então, eu agradeço demais a sua participação e parabenizo pelo trabalho, né, em nome de todos, né, que você representa uma casa que tem um trabalho maravilhoso. Então, você leva nossos parabéns, nosso obrigado, né, e todos vocês, né, que agora se sentem estimulados, instigados por essa conversa com o Tamere, que procure, da forma que você puder, participar, procurar na sua cidade, centros espíritas, que tenham atividades com jovens, né? E que você possa, né? Como eu disse, não só na sexta, mas você que é psicólogo, você que é médico, você que é dentista, né? Você que é artesão, que pode dar um curso para que as mães possam fazer atividade, você que pode ensinar esse jovem uma profissão, né? Isso. Que Como você pode ajudar? Como é que eu posso ajudar? Que você que possa mostrar a esse jovem que ele tem muitas possibilidades na vida e que as drogas, que a violência não é opção. Não é opção. Eu acho que é essa mensagem que fica, esse convite que fica para que cada um de nós procure de que forma a gente pode contribuir. E a gente tem que estar seguro, né? Como a gente falou anteriormente, que todo o trabalho que é voltado para o bem, com certeza é assistido pela espiritualidade. Então não tenha medo de colocar seus pés na comunidade, né? Chegue lá com amor no coração e que esse amor vai ser a maior proteção que qualquer um possa ter, né? Então, também novamente obrigada a vocês aí que nos assistiram. Convidamos vocês para domingo que vem, né? Tá conosco. E de antemão, eu já aviso que a gente fechou hoje, né? Nós vamos ter um ponta-com especial com o presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Então, logo teremos muitas novidades sobre todo o movimento espírita brasileiro, sobre todas as campanhas e todas as novidades que vêm por aí até o ano que vem, né? Então, grande beijo a vocês, bom domingo, boa semana, de muita paz e luz a todos vocês e até domingo que vem.